linguagem do corpo. Sons. Olá, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os sons. O som é tudo aquilo que ouvimos. Exemplos: ruídos, voz humana, animais, natureza, enfim, qualquer ruído, qualquer som. Aqui nós temos um quadro, só para dar um exemplo de como percebemos esses sons. Então, tem desde os sons mais baixos, mais leves, movimento de folhas, uma geladeira, um carro, uma conversa, são vários sons, até chegar nos sons mais fortes, como por exemplo helicóptero, avião, fogos de artifício. Então, eu sei que os sons mais leves são de baixa intensidade e os sons bem altos, ou seja, extremamente altos, eles são de alta intensidade. Então, esse quadro é um quadro que vocês podem observar aí a intensidade dos sons. Agora vamos ver a voz. A voz é o som utilizado pelo ser humano para comunicar. Diferente dos animais, o ser humano tem uma linguagem, mas eles também emitem sons. Então, aqui a gente tem um exemplo de um animal. Quando ele faz um som, ele se move dessa maneira. O fenômeno acústico, som, é uma vibração de onda que se propaga através de um meio que pode ser sólido, líquido ou gasoso. A audição humana, ela é capaz de diferenciar algumas características do som, que são altura, intensidade, timbre e duração. Altura. A altura não é o volume. Ela está relacionada à frequência da onda sonora. A frequência, ela pode ser tanto grave quanto aguda. E a frequência que o ser humano consegue identificar, ela está entre 20 e 20 mil Hz. Eu queria agora que vocês escutassem a diferença de sons agudos e graves. Vamos escutar um som agudo. Agora, vamos escutar um som grave. Você consegue perceber a diferença? Veja se você consegue ver mais exemplos de agudos e graves ao redor de você, com ruídos ou outros tipos de som. A intensidade. A intensidade ela é chamada de nível sonoro e ela pode ser classificada entre forte ou fraco. A unidade do nível sonoro chama-se Bel. Então, a gente usa o decibel para uma medida, é uma referência de medida. Então, ele é múltiplo da unidade do Bel. Para aumentar ou diminuir o som, a gente normalmente diz: tem muitos decibéis, tem poucos decibéis. Quando a gente vai em algum lugar que tem uma festa ou uma música com uma música alta, por exemplo, você consegue identificar e dizer se tem muitos decibéis ou poucos decibéis. O timbre. O timbre é o resultado da vibração da onda sonora em um determinado meio. O instrumento igual também pode ter um timbre diferenciado, porque o material dele é diferenciado. O timbre de voz também é um material que compõe a caixa acústica, que é diferenciado. Embora todo mundo tenha a caixa acústica, cada ser humano vai ter um timbre de voz diferenciado. Então, aqui eu tenho vozes de timbres diferentes. Vozes de monges, que é um coral. Queria que vocês ouvissem para dar uma escutada nesse timbre. Agora, a voz soprano de mulheres.
Depois de ter percebido os timbres, vamos começar a falar sobre François Delsarte. François Delsarte estudou sobre a expressividade da voz e, classificada de acordo com a tríade da natureza humana, ele categorizou em 3 partes. Então, vital, emotivo e mental. O vital é aquele som, a voz que vem do peito. Então, é a expressão do sensível. E ela é ouvida quando o lado animal de nossa natureza se expressa. Por exemplo, as paixões, a raiva, a tristeza, o ódio são nuances da voz. Ela pode ser trêmula, pode ser nervosa, pode ser confiante, enfim, são expressões e emoções que a nossa voz consegue manifestar. Emotivo. O som emotivo é aquele modulado ou tom. Também é chamado de voz média, que são expressões emocionais. Pode ser ouvida quando nem o lado mental ou nem o lado vital é predominante. Por isso chamamos som emotivo. O mental. Mental é o resultado daquela fala articulada. Então, a voz da cabeça ou mental é a expressão da fala depois que o sentimento foi racionalizado. Então, esse som, ele pode ser ouvido quando falamos ou fazemos uma palestra ou ministramos uma aula. Quando você faz uma palestra, você tem que racionalizar aquilo que você estudou. Por isso, a gente chama som mental. Saiba mais. No vídeo Teste de Audição Divertido, Você é um Super-Humano? Foi publicado pelo canal Incrível. É possível testar o quanto você consegue escutar a frequência de onda sonora. Na verdade, é só uma brincadeira, para ter uma noção de quanto podemos ouvir. Contudo, para que você tenha um registro científico disso, procure o seu médico e faça os testes específicos que são capazes de dizer como vai a saúde do seu ouvido. Elementos principais para a produção de todos os sons tratados nos ensinamentos de Delsarte estão relacionados ao aparelho fonador. Os pulmões, o diafragma, a laringe, traqueia e a boca. Os exercícios primordiais para Delsarte, um daqueles que não pode faltar para o correto uso da voz é a respiração. Então, a parte de você inspirar e expirar é uma prática que fortalece os órgãos que produzem os sons. Para ele, respiração e leitura são exercícios primordiais. Ele recomendava ler em voz alta. Ao ler, podemos praticar a respiração correta, o tom de voz, a postura adequada, para que o som saia sem esforço e sem machucar os órgãos que emitem. Faça o exercício. Leia qualquer coisa em voz alta. Pegue um texto, uma placa, uma frase e leia isso em voz alta. Esse exercício ele pode colaborar para a expressividade da voz. Pode dar confiança para aqueles que são mais tímidos e mais tranquilidade para aqueles que são muito agitados e falam muito rápido. Também é possível ter mais segurança ao falar em voz alta. Então, uma dica é que você grave, escute e repita com outras leituras, por exemplo, poema, música, poesia ou mesmo um livro. É importante que você consiga se escutar. O que aprendemos? Aprendemos nessa aula sobre os sons e as suas características, por meio da altura, da intensidade, do timbre, da duração dos sons. Conseguimos identificar e diferenciar pessoas, animais, fenômenos da natureza e ruídos. É importante cuidar do aparelho fonador e treinar o seu uso correto.
para respirar, falar e é importante hidratar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos!